Pô, aí, ó. Pronto. Ushuaia e Alasca. Não. Aí é que é fogo, hein? Cada água. Fala galera, vamos conversar um pouco aqui sobre pneu de carro na moto. O que todo mundo está escrevendo e falando contra e a favor. Eu peguei algumas dúvidas. Tenho aqui também meu amigo Fernando, meu cinegrafista, que pode fazer algumas perguntas aí em algum momento. Bom, como vocês sabem, quem tem acompanhado aí o blog Road Garage e depois o vlog, né, pelo YouTube, Road Garage, o canal, vocês sabem que a Juanita é uma moto que já rodou, vamos colocar aí uns 70 mil quilômetros com pneu de moto e já rodou mais de 70 mil quilômetros com pneu de carro. Então talvez eu seja uma pessoa indicada para falar a minha experiência a respeito do assunto. Aqui eu pendurei o pneu de moto, que eu fui com a Juanita até Ushuaia, lá no extremo sul da América do Sul. E aqui eu pendurei o pneu de carro, que eu fui com a Juanita até Prudhoe Bay, Alasca, no extremo norte da América do Norte. É uma moto que já rodou aí por diversos terrenos, em diversos países da América. Então posso falar um pouco da experiência sobre o pneu de moto e o pneu de carro. A primeira pergunta que me fazem é: pneu de carro faz curva? Porque você vê a aparência, o pneu é mais quadrado, claro, do que o pneu de moto. Então a primeira dúvida é essa: faz curva? Faz, o pneu de carro faz curva. Quando você começa a deitar a moto, né, o pneu dá uma pequena dobrada. Vocês podem ver uma foto que tem lá na página Road Garage do Facebook. O pneu dá uma pequena dobrada na banda lateral e você faz a curva normalmente. Você consegue fazer a curva até o limite da sua moto, arrastando a pedaleira, por exemplo, o que já aconteceu diversas vezes comigo. E aí na hora da curva, qual é a diferença básica entre um pneu de carro e um pneu de moto? Para as nossas motos, que são motos custom de baixa velocidade e pouco ângulo de inclinação nas curvas, qual é a diferença? É que quando você for voltar da curva, o pneu de carro ele tende a alinhar a moto mais rapidamente do que o pneu de moto. Porque o pneu de moto ele tem a curvatura e você consegue angular a moto mais tranquilamente nos diversos ângulos da curva. O pneu de carro não. Você deita a moto com um pequeno força no contra-esterço, força a mais do que o pneu de moto. E quando você for voltar, a moto ela tende a alinhar mais rapidamente. Acho que essa é a grande diferença do pneu de moto e pneu de carro. E aí é que surge também algumas características. Não vou dizer que é problema nem defeito, é uma característica do pneu de carro. Quando você está numa rua desnivelada ou com asfalto ruim, precário ou buraco, quando você cai num desnível, o pneu ele tenta alinhar, ele tenta ficar plano no solo. Então o que ele faz? Ele joga a moto. Quando você passa um desnível, ele joga a moto para o outro lado. Se você já conhece essa característica, já prevê,
você vai estar constantemente pilotando sabendo disso. E aí é a questão do costume e da experiência de cada um. Tá? Você pode colocar um pneu de carro e passar alguns sufocos iniciais, mas você sabendo disso e contornando essa situação, você vai pilotar tranquilamente. E aí vem a segunda pergunta, né? Por que usar pneu de carro se tem o pneu de moto? Quando eu coloquei o pneu de carro na minha moto, eu já estava cansado de colocar diversos pneus de moto na Juanita. O pneu da Juanita é um pneu largura 200, tala larga, ele dura 15 mil, 16 mil se você rodar no sapatinho, tiver com a roda bem alinhada, balanceada. 15 mil para uma moto de longa distância não é nada. Você vai até o Ushuaia e volta, que foi o que aconteceu com esse pneu aqui. O pneu acabou, o pneu chegou careca, posso mostrar para vocês daqui a pouco. Se eu fosse pro Alasca com pneu de moto, eu ia ter que trocar o pneu 3 vezes. E aí eu fiz a tentativa do pneu de carro, e eu não troquei o pneu de carro como vocês acompanharam na Moto Expedição Alasca. Eu não troquei o pneu de carro nenhuma vez. Eu fui e voltei, o pneu rodou aproximadamente 54 mil quilômetros. Então esse é o grande motivo para você botar o pneu de carro, você conseguir fazer longas distâncias com um pneu só. E o preço também. Se você vê o preço do pneu de moto para a Juanita, está em torno de R$ 1.200. Se você vê o preço do pneu de carro, está em torno de R$ 400. É 1/3 do valor, o preço do pneu, para você rodar 3 vezes mais, 4 vezes mais. Então você roda com o mesmo real, você roda 9 vezes mais com o pneu de carro do que o pneu de moto. Chega a ser revoltante você saber que a indústria dos pneus de moto não faz um pneu tão melhor assim, porque se você vê a composição dos pneus, eu vou pegar os dois ali para mostrar para vocês, o pneu de moto ele é muito macio, ele tem a estrutura interna dele assustadoramente macia, e o pneu de carro ele é mais robusto, ele me passa mais segurança, se é isso que vocês querem saber. E inclusive isso em diversos terrenos, aí é um outro assunto, né? Outra pergunta. O pneu de carro na estrada de chão, na estrada de areia, asfalto, como é que ele se comporta? Na chuva, uma outra grande pergunta que o pessoal faz. O pneu de carro, ele é muito melhor na chuva, o pneu de carro ele é muito melhor em estrada de chão, e o pneu de carro ele te passa mais segurança em situações de pouco atrito. Por quê? Obviamente o pneu de carro ele tem maior área de contato, então ele vai te passar mais confiança numa frenagem com o pneu traseiro na chuva. Isso é uma coisa inconcebível se você tiver com pneu de moto, na moto, mas com pneu de carro você consegue fazer uma frenagem com segurança, ele te passa mais confiança. E aí, Fernando, uma pergunta? Então, eu tinha a pergunta quanto à segurança, mas você já respondeu até sobre a parede do pneu, a espessura da borracha. Então ficaram 2 perguntas. Com quantas libras você se adaptou melhor no pneu de carro? E quais foram as medidas até agora que você utilizou com o pneu que foi para o Alasca e o que você está colocando agora na moto? O que foi para o Alasca foi o segundo pneu de carro que eu coloquei na Juanita. O primeiro foi um 205/45, ele tinha um perfil um pouco abaixo do recomendado, e aí eu não curti muito o pneu porque ele era mais esportivo, mais duro, a moto ficou mais desconfortável. E nele eu usei uma calibragem de 28 PSI, e aí foi o meu erro inicial, o pneu só durou 20 mil quilômetros, durou bem mais do que o pneu de moto, mas durou pouco, 20 mil quilômetros. Porque eu usei uma calibragem baixa, porque eu tinha visto algum comentário que o pessoal abaixava a calibragem para poder fazer a curva, porque o pneu de carro não fazia curva na moto. Foi algo parecido. Aí eu coloquei esse segundo pneu, que era um 205/50/17, que foi o que eu fui até o Alasca, o famoso Highlander. E nele eu já fiz uma experiência, eu falei, pô, esse pneu tá muito macio, como eu tô andando mais reto, numa situação lá no Chile, na Pan-Americana, eu falei, vou fazer umas variações aqui na calibragem. E aí coloquei 32, senti a moto melhor, coloquei 34, falei, opa, tá ficando bom.
E aí eu comecei a usar 36. 36 é a calibragem que eu uso com bagagem, e se tiver garupa também eu ponho 36. Então eu fico variando aí entre 34 e 36. E foi a melhor calibragem, porque o pneu não gastou tão rapidamente quanto o primeiro. E eu senti mais firmeza na moto, a moto não ficou tão borrachuda na traseira, para acelerar, para frear. Em estrada de chão eu não diminuí a calibragem, coisa que eu fazia com pneu de moto. Quando eu fiz a estrada de hippie lá do Ushuaia, eu diminuí um pouco a calibragem. E o de carro não, como ele tem maior aderência, você não precisa nem mexer na calibragem. E agora eu estou usando o 215/50/17. Foi o que vocês já acabaram de ver o vídeo aí, eu instalando o pneu. E fiz uma volta básica, não rodei com ele ainda, mas não está pegando no paralama nem na correia, que essa é a preocupação inicial. E vamos ver aí como se comporta. Vai. Tem mais uma pergunta. Aqui no estado do Rio nós temos a vistoria anual. Nem todos os estados do Brasil possuem essa necessidade. Então, quanto à vistoria no Detran, existe algum atrito lá com os fiscais? Já teve algum problema ou passa na boa? O fiscal, quando ele vai ver sua moto, ele vê se aquele TWI está na marcação correta, né? Nunca implicaram comigo pelo pneu ser de característica diferente do que um pneu de moto. Já fiz vistoria 3 vezes e me aprovaram. O que eu sei é que tem uma resolução lá no CONTRAN, ou Renavan, alguma coisa do tipo, do Detran, que você não pode alterar as dimensões da roda ou do pneu do seu veículo. Tem uma característica lá do seu veículo, você não pode alterar as dimensões. E se alterar, tem que registrar, alguma coisa do tipo. Como a dimensão é a mesma, né, eu não alterei a dimensão, então eu acho que não tem o que ser falado numa possível vistoria do Detran. Eles me aprovaram até hoje e não sei também se pode dar algum problema no seguro quanto a isso. Eu tive 2 anos de seguro com pneu de carro, mas se você tem a dúvida, você peça para o seguro fazer a vistoria no seu veículo, e aí o seguro vistoriando o seu veículo, você está livre para rodar. Beleza. Então é isso, galera. Aí um papo inicial. Esse é o primeiro vídeo. Vamos colocar aí comentário, perguntas. Não falei tudo, claro. Passei uma pequena experiência aí. Vocês podem escrever as perguntas aí nos comentários. E vamos procurar aí, né, quem é contra pneu de carro na moto, né, que porventura não tenha acompanhado a Moto Expedição Alasca, não viu como se comportou o pneu de carro na moto, você que é contra, vamos fazer perguntas aí legais. Aqui estão os 2 pneus, o que eu fui para o Ushuaia de moto e o que eu fui para o Alasca, pneu de carro. Olha aqui o que eu falei para vocês da composição, ó. O pneu de moto, ele tem a carcaça muito macia, na minha opinião. Ele é muito molengo, até porque ele tá mais careca também, enfim. E o pneu de carro, ele é bem mais rígido, olha como é que ele volta. É isso, galera. Não quero dizer que é melhor nem pior, apenas com opinião. Os 2 furaram, tá? Esse furou, eu coloquei macarrão. Esse também furou em algum lugar, eu coloquei macarrão. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se possível, compartilhem pra gente trocar uma ideia aí. Valeu!